Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula de instalação do Linux e de inicialização. Essas aulas elas são baseadas na apostila do Instituto Linux para a prova de certificação LPIC-1. Bom, começando aqui, a inicialização do Linux ela passa por várias etapas. Nós já viemos nas últimas aulas falando dessas etapas, passando desde a BIOS ou FI, dependendo do firmware que você tenha, do MBR ou GPT, do Groove e o Groove 2, que é um pouco nosso assunto de hoje, depois indo para o kernel e para o init, se estender, comentamos em algumas aulas anteriores, depois passando pelo login. Então todas essas fases, elas são importantes, são matéria de prova, e cada uma dessas fases vai ser material específico para a prova que você precisa estudar com profundidade. Então, vamos lá. A firmware, ou a BIOS ou FI, ela aciona o MBR, e o MBR é um bloco de 612 bytes, alguns falam 512 bytes, né? E dentro desse bloco existe um código de boot e a tabela de partições com até 4 partições primárias ou entradas. Essa é uma limitação grande que existe no BIOS, na BIOS, que é essa quantidade de partições. Ela é limitada, com exceção de uma partição estendida que possibilita um número de maiores partições que podem ser criadas dentro dela de forma um pouco mais virtual. O MBR, se a gente for imaginar como ele é como se ele fosse um retângulo dividido em algumas seções, e sendo uma parte para boot e uma parte para as entradas das partições e um finalzinho para assinatura. Essa assinatura no final do MBR, ela é basicamente um valor fixo que vai indicar que aquele setor é realmente um MBR válido para que ele possa passar para o próximo, vamos dizer assim, para a próxima fase da inicialização. Então esse é um número hexadecimal, x55AA. Em outras palavras, são 2 bytes no final do setor que servem como um tipo de assinatura ou selo para saber que o MBR foi lido de forma completa. Então, a partition table, né, essa partition table é parte do MBR. Ela simplesmente, nós vamos ter o inicializador dentro do MBR, que é o primeiro setor, e depois as partições seguintes para indicar cada uma das partições que são possíveis dentro do sistema, com esse númerozinho no final, x55A, para determinar a finalização do MBR no total, inclusive com as suas partições, para ir para a partição dentro dos discos. Então, cada um desses setores da tabelinha vai acionar um desses setores nas partições do disco principal. Então, a inicialização do Linux é um processo bem interessante, tem várias etapas. Ela começa quando você liga a máquina e o firmware, e que pode ser a BIOS ou o FI, e faz o carregamento inicial. Depois vem o bootloader com o Groove, que vai carregar o kernel do Linux. Aí o kernel do Linux ele entra em ação e monta o sistema de arquivos, o init.trans, e depois começa o processo de init, que vai cuidar de iniciar todos os processos do sistema. É criado o PID1, que é o processo número 1, e vai fazer aí o processo de inicialização do sistema. Então, sendo assim, depois dos primeiros processos de inicialização, o software ele passa a ser executado e ele passa a gerenciar a inicialização, seja através do init ou do systemd. Como nós falamos nas aulas anteriores, o init ou o systemd eles servem como gerenciadores dos processos, dos daemons dentro do sistema. Então, o único objetivo desse código é carregar o kernel de um sistema operacional e entregar o controle a ele.
O GRUB ele é o gerenciador de inicialização usado na maioria das distribuições Linux. Então é através do GRUB que vai ser aí entregue aí a inicialização do sistema para o kernel. Ou seja, passou por todos os períodos anteriores, seja BIOS, com a identificação da placa e das portas e de todo o sistema. Passou depois para o MBR, o Master Boot Record, para executar o GRUB. Justamente ele, essa partezinha lá dentro do HD, que vai possibilitar que o GRUB inicie. E o GRUB, chamado de Grand Unified Bootloader, ele vai executar o kernel ou então mais kernels, dependendo da quantidade que for configurado dentro do GRUB. Então, e posteriormente o init, né, criando os room levels, quando é o system init. Se for o system D, são os room targets que são iniciados aqui, né, nessa fase seguinte. Então, pode-se então carregar o kernel do Linux ou outros sistemas operacionais, como o Windows, até porque o Windows também pode ser carregado aí dentro do GRUB, como uma partição dentro do computador, além de lidar com diversas imagens e parâmetros do kernel, como entradas de menus separadas. Então a seleção do kernel na inicialização é feita por meio de uma interface acionada por um teclado. Existe também uma interface de linha de comando para editar as opções e parâmetros de inicialização. O GRUB, que é essa fase seguinte, seja ele o GRUB Legacy ou o GRUB 2, ele que começou em 1995 e nessa primeira versão ele, né, que era o GRUB Legacy, hoje chamado GRUB Legacy, ele fazia o trabalho de carregar o sistema operacional e ele tinha uma configuração meio manual, mais flexível, e os arquivos de configuração eram mais estáticos e menos automatizados que o GRUB 2. O GRUB 2, que é essa remodelagem aí do GRUB Legacy, ele fez com que o GRUB se tornasse mais robusto, mais poderoso, mais flexível para vários tipos de configuração, e ele se tornou aí a possibilidade de instalar vários tipos de sistemas operacionais dentro da mesma máquina. Então, dentre as muitas vantagens em relação ao GRUB Legacy, estão um arquivo de configuração muito mais flexível, que está lá no etc, no /etc, com mais comandos e instruções condicionais semelhantes a uma linguagem de script, a um design mais modular e uma melhor localização dentro do sistema. Essa é a tela do GRUB. Essa é uma imagem acrescentada aí na apostila. A apostila ela praticamente não tem nenhuma imagem, mas eu fui acrescentando essas imagens para poder facilitar um pouco a aprendizagem. Então essa é a tela do GRUB, e essa tela do GRUB ela traz aí inicialmente as opções do GRUB, né, que podem ser aí, você pode carregar o GRUB um ou mais, dependendo aí do que estiver configurado na máquina. Através aqui da letra E, a gente entra no modo editar e passa para as fases seguintes, aonde vai ser feita a edição aí do sistema, que pode ser editada aí dentro dessa parte específica ou então através da própria linha de comando. Vamos aí fazer a entrada aí no GRUB para poder compreender como que acontece essas entradas. Bom, pessoal, para que a gente possa entrar na tela do GRUB, nós vamos precisar ligar o sistema. No caso, o meu sistema aqui é UEFI, então eu aperto o ESC, e o sistema ele vai entrando até ele cair na tela do GRUB. Mesmo depois que cai ainda na tela, é necessário ainda continuar apertando o ESC para poder garantir que nós vamos conseguir entrar. Ok, nós estamos aí na tela do GRUB, a gente pode ver aqui GRUB versão 2.12, 9, e nós vemos aqui a opção, né, o único sistema operacional que eu tenho aqui é o Debian, né,
Linux é uma máquina virtual, então não teria como ter outra, mas se fosse uma máquina, uma máquina comum, você poderia ter outras opções aqui, sistemas operacionais dentro do HD. Se a gente apertar na letra E, a gente tem a opção de poder entrar aqui na área de configuração do grupo. Esse é um primeiro configurador aqui do grupo. Se a gente der aqui um Ctrl+C ou um F2, a gente entra na linha de comando. Na linha de comando, se a gente der um LS, a gente já tem aqui as partições que a gente tem referente, pelo menos ao meu sistema operacional, no de vocês vai estar um pouquinho diferente. Se a gente colocar ls hd0 ms-dos, nós vamos ter aí todas as partições, as informações do sistema, referentes aqui ao que o sistema tem no que diz respeito à partição. Se a gente colocar aqui uma barra no final, a gente vai ter informação a respeito dos diretórios que a gente tem dentro desse sistema, né? O var, o usr, o boot, o dev, o home. E são informações aí que a gente consegue dentro dessa primeira tela aí do Gloob. Geralmente os comandos são parecidos com os comandos do Linux, mas você não vai encontrar todos os comandos aqui. E através desses comandos nós podemos fazer as configurações, o resgate quando o sistema ele para ou ele tem algum problema, através dessa tela inicial aqui do Grub. Então é isso, pelo menos nós estamos conhecendo aí já um pouquinho do Grub, né? Então até mais, até a próxima aula.